Sejam bem-vindos ao episódio 57 do 433 Losango. Damos as boas-vindas aos nossos ouvintes, damos também as boas-vindas, como é óbvio, aos nossos dois comentadores, ao Bruno e ao Gilberto. Vou já avançar para o editorial que decidiu aterrar em Manchester. Na cidade de Manchester, essa bela localidade, vivem duas equipas completamente distintas. Uma que se anda a habituar a ganhar algo todos os anos e outra que se anda a habituar a perder tudo todos os anos. Pese o exagero, não me custa adivinhar que o futuro se irá resumir à frase que acabei de dizer. Pep e a sua armada de vilões vão construindo uma espécie de tradição de lutar por todos os troféus em que estão inseridos e sempre com legítimas aspirações de os vencer. E Solskjaer e a sua equipa de craques vai desenvolvendo a tradição de nunca ganhar quando mais importa fazê-lo. Ole Gunnar Solskjaer foi um grande avançado e marcava golos como poucos na sua altura, dentro do campo. Fora de campo falha tudo, até mesmo quando não há guarda-redes. Se por um lado tenho que concordar com a leitura do Bruno, há uns meses que não podiam andar a substituir o treinador da hora, nestes grandes clubes, por exemplo, como o United, também poderemos afirmar que uma figura como a do atual treinador dos Red Devils não vai levar a coisa adiante. Ao Man United falta treinador, competência no front office e liderança de jeito, no campo e fora dele. Se me perguntarem quem poderia ser eleito, digo-vos que não sei, eu sou um bocado utópico, ainda mais quando se fala dos Red Devils. Teria que ser alguém com a coragem, o pulso e a competência de Mourinho, com o conhecimento de Ferguson e o ar categórico de Ancelotti. Não é pedir muito, pois não? Muito ou pouco, qualquer upgrade da fraqueza, burrice e incapacidade da Ole Gunnar Solskjaer já era uma tremenda melhoria. E já agora, se quiserem levar os Maguires, os De Reas que lá estão a mais e que continuam a frustrar os adeptos, nós, os adeptos, agradecemos e muito. O apelo fica feito. Está por aí alguém que salve o meu Manchester United? Bruno, dantesco, era a expressão que tu usavas quando eu criticava o Barcelona, certamente será parecida a tua descrição do que é que eu acabei de dizer. Faço-te o convite para falares do estado do grande rival do teu estimado Liverpool, o meu United. Boa noite a todos em primeiro lugar. Em segundo, vai beber um copinho de água e respirar um bocadinho. Estás a precisar. Terceiro, tens aí algumas falhas e alguns exageros na tua crítica, que obviamente é a crítica do... Posso acabar? Passaste uma palavra, estás a favor. Obviamente é a crítica de um adepto apaixonado e, como tal, movido pela paixão e não pela razão. Começando por uma ponta, falaste aí no Maguire e o De Gea, que estou mais, esqueço que o De Gea este ano já te safou várias vezes. Portanto, estás a ser um bocadinho injusto. Não me esqueci. Pronto, esqueceste, porque levei o rapaz que está aqui a mais, ou se calhar não está assim tão a mais. Pode ter sido momentos abaixo, mas agora já te safou muitas vezes. Em segundo lugar, tudo aquilo que chamaste ao Ole Gunnar Solskjaer, todas as coisas que tu disseste, ok, ele tem falhas, sim. Ponto número 1. Ele, ano passado, acabou em segundo, coisa que já não acontecia há muito tempo. Ponto número 2. Tem que ter a noção que ele não tinha treinado ainda equipa nenhuma à série, era o treinador da formação, e se lhe der o lugar, algum mérito viram no trabalho que ele fez na formação. Não comparando, obviamente, longe disso, mas o Ferguson, quando lá chegou, não ganhou logo. Demorou uns anos. E o problema do United, se calhar, tem sido esse nos últimos tempos. Não dá tempo ao treinador fazer o trabalho devido. O Mourinho passou por lá, não conseguiu. O Van Gaal passou por lá, não conseguiu. Ou seja, isto de buscar treinadores com nome também não quer dizer que seja a solução, quando o resto também não é bem feito. Obviamente o plantel que quer um, quer outro, quando eu falei aqui em termos de Mourinho e de Van Gaal, tiveram, não tem nada a ver com o plantel que tem agora, por exemplo, o Solskjaer. Mas ele próprio está a passar pelo processo de aprendizagem, que é lidar com um plantel e com jogadores da dimensão que aqueles que o United tem neste momento. Por exemplo, não é culpa, na minha opinião, do treinador que o Jadon Sancho seja uma sombra do jogador que era em Dortmund.
até ao momento, e não justificar de forma nenhuma o investimento que ele teve, que foi feito nele, melhor dizendo. Não é propriamente culpa do treinador que o Rashford tenha tido montes de lesões nos últimos tempos e não tenha conseguido dar o seu contributo. Se calhar é mérito do Solskjaer, as exibições e a aposta que ele tem feito no Greenwood, que muito tem ajudado. As birras do Pogba não é culpa dele e já não são de agora. E também não é de agora que o Pogba, em ano de renovação de contratos, joga tudo aquilo que sabe e pode, e depois já está a renovação feita, já não apetece, está tudo bem e siga. Isso aí, se venha treinador vier. E quando falas em falta de liderança, de jeito no campo, quando tens um CR7 no plantel, mas queres mais liderança que essa dentro do campo, ali não há discussão. O líder está lá. Se ele usasse a cabeçadeira... Posso. Espera. Vasco, mas tu não podes tirar a abraçadeira, não pode andar a passear de um braço para o outro, de um ano para o outro. Percebeste o que é que eu quis dizer? Mas não precisa a liderança ter a passa muito também por essa... Não precisa de ter a abraçadeira para ser um líder. Não precisa de o ter. Não é isso que eu disse. Espera. Deixa lá. O exemplo está lá. E já respira, Vasco, respira. Respira. Eu estou a respirar. Deixa as pessoas discutirem ou discordarem daquilo que tu disseste. Como eu digo, tu tens a visão do adepto apaixonado. Um gajo que está a ver de fora, eu vejo isto assim, a liderança está lá. Cabe aos outros também seguirem o exemplo e perceberem. E cabe, aí sim, é a falha que eu aponto ao Solskjaer, perceber que a gestão que ele quis fazer, e compreensível, lá está, o Ronaldo não tem 20 anos, quer fazer a gestão do seu esforço. Mas houve acho que foi o Alan Shearer que disse uma coisa, na minha opinião, extremamente acertada. Ninguém conhece o seu corpo melhor que o Cristiano. E se o Solskjaer chegar ao pé, olha, quando for preciso, e obviamente o Cristiano, nós já sabemos, é aquela máquina que quer jogar todos os jogos, os minutos todos, e se for preciso, nunca sai. Mas ele próprio, se o Solskjaer for sincero e honesto com ele e frontal, disser, olha, quando for preciso, avisa. Ele será o primeiro a dizer, olha, este joguinho deixa-me descansar ou preciso começar do banco. O resto ele tem que estar lá dentro exatamente para dar o exemplo aos restantes. E liderança não me parece que falta ali. Até Cavani é outro exemplo. Uma pergunta para ti. Excelente. Uma pergunta para ti, porque falavas no Mourinho há bocadinho, não ganhou. O Mourinho ganhou. O Mourinho só não foi campeão. O Van Gaal, esse sim, meteu o pé para muitas vezes. O Mourinho ganhou uma Liga Europa, acabou em um campeonato uma temporada em segundo e outra temporada acabou em que lugar? Acabou em quarto ou terceiro, o que é que foi? Mas o que eu quero dizer, Bruno, não é que tenha sido logo de início, não é isso que eu estou a dizer, atenção, percebe que a exigência do adepto apaixonado é que, obviamente, que ganha os jogos todos e agora chegou o Ronaldo, é para marcar 5 gols por jogo e não sei o que. Não é isso que eu estou a dizer. Eu acho estranho, como tu e o Gil estavam a dizer... O Ferguson demorou 6 anos a ganhar o primeiro. 6 anos a ganhar uma taça de Inglaterra para irem depois ganhar a taça das taças. Pois, foi o que se sabe. Certo. Demorou 6 anos a consegui-lo. Tu e o Gil referem muitas vezes, e bem, às vezes para gozar, outras vezes para falar a sério, que o Solskjaer comete erros de casting, às vezes na posição dos jogadores em campo. Muitas vezes. Só que é frequente, percebes? Tu não vês treinadores. E eu sei que ele é um jovem treinador, treinou o Molde, não só a formação do United. Ele veio do Molde para o United safar a saída do Mourinho, e depois se arrascou aquilo. Pronto, a gente sabe. Comparar o Molde com o United... Certo, obviamente. Não tem nada a ver, o Lucas Calma. É um mundo à parte. Exato. É esta da beira cabeça, mas eu gosto muito de dizer, que eu gosto de vocês. Só pior. Só pior. Pior ainda. Mas o que estava a chamar a atenção... Maravilha como na brilha. Estava-te a querer chamar. Isto tem que já está a começar a escoar e eu não quero perder mais tempo aqui com isto. Existe alguma coerência? Esquece a paixão agora. Mas a coerência do Solskjaer a pôr os jogadores em campo não é que descanse este ou aquele. Como é óbvio, o Ronaldo tem 37 anos daqui a pouco, quer dizer, não é? Sim. Mas falta coerência. E essa coerência depois, quando tens as exibições e os resultados a não correrem bem, é aí que vem a crítica, a paixão e os nomes que eu lhe chamei. Portanto, mas aí está, na minha opinião, as alterações de casting que tu dizes que ele faz, também é aquela, na minha opinião, quando a coisa não corre bem, é procurar encontrar uma solução e tentar mudar alguma coisa porque a coisa não correu bem. E aí também não é de criticar. Acho que
Se nós aqui criticamos, às vezes, quando são casmurros e ok, aquele não está a resultar, mas continua, entre aspas, perder uma expressão, mas amarrar contra a parede porque quer ir por aqui, quando não consigo, este pelo menos tenta fazer algo diferente. Para mim, a grande falha que existe ali, sim, e a grande diferença, se quiseres comparar aquele United histórico ou aquelas grandes equipas do United que nós vimos noutros tempos, quando falta ali são aqueles jogadores que saíram da formação, aquela Geração de jornada 92. dos Skulls, dos os Geeks, Baby dos Ferguson. Devils, por aí fora. Já Os não falo de um Baby Roy Ferguson. Keane que foi sendo contratado, tinha Ao outra Forest. fibra, Sim. que ali, provavelmente, o único que tem um bocadinho essa estirpe, digamos assim, é o McTominay. Porque depois tens principalmente ali no meio campo, nota-se muito isso. Como eu disse, o Pogba joga quando lhe apetece. O Fred joga de pantofinha. O Matic, que bate deles, não joga. O Barit não joga. O Van de Beek não joga. E depois só tem ali o McTominay, que é o único. É pá, ok, dá tudo em campo, dá o litro, mas não chega. Pois, Quem é nota-se mas eu não lembro. claramente. Nota-se Quem? claramente. Mas se calhar que não chega. faltava mais um ou dois, noutras posições também, como o McTominay, que ok, Como não aos é Nicky bonito, Butts, não como é aos um John jogador O'Shea. maravilhoso, extraordinário, mas é aquilo que deixa a pele em campo, seja onde for. Eu vou. Tem Eu, por aquela acaso, atitude competitiva eu, à por lá acaso, Cristiano. eu, por acaso, vou a Fátima em Um bocadinho breve. por Vou aí. lá deixar uma velinha pelo United. Acho que só milagres vai safar. Bom, Bruno, obrigadíssimo pelo comentário, para me animares um bocadinho, porque não conseguiste muito, mas pronto, adianta. O que dessa é a intenção. Mas Vamos. se quiseres o Rafa Benítez, ele está a fazer um excelente trabalho no Everton. Fica com ele. Bom, então, o que eu vou aqui agora introduzir no nosso podcast é a grande novidade da semana. É o Gil, que vai lançar aqui o segmento das notícias. É sempre O Bruno a dizer pelos jornais e hoje o Bruno só faz uma pequena referência. Gilberto, meu caro amigo, as notícias, o palco é todo teu, tens 4 minutos para nos deliciar com as tuas novidades. Eu até vou ser mais rápido que 4 minutos. Antes de mais, como disse o Jorge Brás, que arranjou um grande 31, porque agora em vez de defender um título tem que defender 2. Epá, somos campeões do mundo e amanhã não é feriado porque o jogo já foi no domingo. Portanto, foi feriado no dia a seguir, mas pronto. Campeões do mundo com todo o mérito, com alguma sorte na final também. A Argentina, confesso que não gostei do tipo de jogo da Argentina, porque aquilo não é um jogo muito mesquinho. E a nossa seleção tem jogadores fantásticos, uma mistura de experiência com juventude que dá gosto de ver. É bonito ver o Ricardinho a cantar o hino e a chorar e saber que era o último jogo dele no Mundial. Acho que foi bonito também por parte da organização do evento dar-lhe o troféu de melhor jogador, apesar de ele não o ter sido. Acho que o Ricardinho teve momentos a Ricardinho, mas não foi o melhor jogador do Mundial. Para mim, o melhor jogador do Mundial foi o que ficou em segundo lugar. O Pani fez um Mundial bruto. E... Diz Bruno, não percebi. Nem ouviu nada. A parte que eu tenho depois para falar mais à frente, deixa um bocadinho para isso também. Está bem, pronto. Foi bonito de se ver e acho que é mais um marco na história de Portugal. A segunda notícia: Daniel Ramos sai do Santa Clara, não despedido, mas por rescisão de mútuo acordo, aparentemente para ir treinar um clube da Arábia Saudita. Deixou um excelente trabalho feito no Santa Clara, pesou aquela situação que a gente já falou aqui, perdeu jogadores importantes para esta temporada. Os resultados não saíram, mas ele acaba por sair de uma forma airosa, e acho que também é bom do Santa Clara ter proporcionado esta saída e não um despedimento e ter dito não, então a gente liberta-te para o estrangeiro. Estou curioso para saber quem é o sucessor, não sei se eu hoje confesso que não tive muito atento às notícias, não sei se já ainda está. Ainda não sou assinado. Vamos ficar então a aguardar para quem será o sucessor. E vamos ver quantos caminhões de dinheiro ele vai trazer. Ele não foi parar. Ele disse, desculpa lá, mas foi curiosidade, ele fez um comunicado, não disse, ainda não foi oficial qual o clube que ele vai treinar, mas recebeu uma proposta irrecusável. E, portanto, sendo da Arábia, é daquelas... Tem a vida feita. Basicamente.
Uma coisa é certa, quem vai substituir não é o Argel, porque o Argel vem para o Alverca. Esta era a minha outra notícia que eu queria pegar. É menos um. E nós, curiosamente, este ano, pouco ou nada, ainda falámos do Brasileirão. Nós, no ano passado, Na verdade. falávamos muito do Brasileirão. Este ano ainda quase não falamos do Brasileirão. Mas é menos um para chatear na dança das cadeiras do Brasil. Vem para o Alverca, para a Liga 3. E, curiosamente, quando foi apresentado e lhe perguntaram porque é que escolheu o Alverca, ele lembrou-se do Deco, do Manis, do Ricardo Carvalho, do Mantorras. É bonito da parte do Argel. Vamos lá ver quanto tempo é que ele se aguenta na E, Liga e 3. do Arthur, que está na direção É verdade, o Arthur é do, do Alverca. Epá, eu espero que O a gente Arthur consiga Moraes. falar brasileirão novamente. Mas está lá o Abel ainda. Infelizmente o Oliveira já foi despedido. infelizmente. Mas fala-se na possibilidade do António Oliveira ir treinar o São Paulo, porque o Hernando Crespo se calhar vai de vela. O Hernando Crespo, que era muito bom marcar. É o de Solskjaer. Começa, Oh, 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 começa a dança, começa os portugueses a entrar na dança da cadeira no Brasil. e os avançados a Pá, isto está perceberem que bonito. eles são bons a marcar golos e não é dirigir grandes clubes. Bom, Bruno, tinhas aqui um apontamento Pá, final. não, espera. Ainda não Deixa-me acabaste. só que Desculpa, falta uma desculpa, coisa. desculpa. Gil, Pá, desculpa. ao Vasco, foi um fim de semana sui generis este fim de semana. E já passando para uma introdução para o que a gente vai falar daqui a bocadinho. Pá, as grandes equipas europeias este fim de semana quase nenhuma ganhou. Foi à base da manteiga, foi uma passagem. Portanto, Foi o Barcelona perdeu com o Atlético, até aí tudo bem. O Real Madrid, depois de levar espanhol, do xerife, o voo do espanhol, o xerife espanhol. O United empatou em casa com o Everton. O City Mas empatou com pouco o o Vasco diz, o Liverpool. United é que já é uma equipa quase do distrital. pouco falta. O City empatou com o Liverpool. O PSG, com as estrelas todas, perdeu. O Bayern Munique em casa, espante-se, perdeu com o Frankfurt. É verdade. Epá, É uma coisa fofinha. vai. E em Portugal o Benfica perdeu em casa com Já o lá Portimonense. vamos, já lá vamos. Bruno, E o Portimonense, não, este momento foi delicioso. O que o Portimonense fez no Instagram no dia a seguir é qualquer coisa de brutal. E era aqui que eu queria chegar. É que fazer uma postagem no Instagram a identificar o Futebol Clube Barcelona e a dizer aprendam, é assim que se faz, é Muito qualquer bom. coisa de magnífico. muito bom, muito bom. O Bruno, fecha aí muito rapidamente. Rapidamente, as alterações que foram feitas na convocatória da seleção devido à lesão. Saiu o Domingos Duarte e o Rafa Silva, como eu referi, por lesão. Saem 2, entram 3. Foi convocado o José Fonte, o Tricão e o regresso do Rafael Leão, que está a fazer um início de época brutal em Itália. Depois, notícia triste, mas que, por outro lado, mostra aquilo que o futebol tem de melhor. A perda do José Semedo, da sua esposa e companheira, que faleceu. E esta parte é notícia triste e que um forte abraço para o José Semedo, que chegámos a falar aqui que na altura que o Vitória passou por todas as dificuldades, ele poderia ter continuado a sua carreira de outra forma e preferiu acompanhar o Vitória e ir ajudar o Vitória, que mostra bastante também do caráter do homem, mais do que do jogador. E quando eu digo que isto mostra depois também o lado melhor do futebol, para quem não sabe ou não se recorda, o José Semedo fez durante muitos anos carreira em Inglaterra, principalmente no Sheffield, e os adeptos do Sheffield Wednesday, no seu jogo do fim de semana, ao minuto 6, passaram uma imagem no ecrã gigante e fizeram um cântico em uníssono de força para o José Semedo. Alguém que já não está lá e que poderia facilmente ter sido esquecido, que não tinha nada a ver com eles, entre aspas, mas é por isto que a Inglaterra é especial também. O estádio literalmente ficou todo de pé a cantar o nome de José Semedo. E é por isto que normalmente nós dizemos, não é só um jogo, é mais do que isso. E foi uma belíssima homenagem, por acaso também fiquei com pele de galinha quando vi aquilo, teve que confessar. Fica daqui novamente o bem-aja e força para o Zé, corra tudo pelo melhor com a família dele, agora infelizmente sem a presença da esposa, mas que vamos desejar que encontre conforto junto àqueles que o amam ainda, que estão cá com ele. Vamos partir já para a Primeira Liga. Primeira Liga que foi uma coisa esperta. Isto teve assim umas coisas especiais, vá. Que o Gil começou já aqui a mandar a laracha. Mas Gil,
Benfica perde em casa com o Portimonense, um resultado inesperado, mas eu queria não começar com o resultado do Benfica, porque eu gostava que o Bruno analisasse, mas queria que falasses do jogo do Sporting em Aroca, com o Daniel Bragança em grande estilo. Amorim tem ali o chip do campeonato bem ligado, aquilo está tudo bem trabalhado, é só a Liga dos Campeões que corre mal. O que aconteceu ali com o Sporting de Aroca? Aparentemente sim, aparentemente isto é só um mal que se dá na Liga dos Campeões, e se calhar lá está, um bocadinho da experiência de ter que defrontar outros nomes do que aqueles que o Sporting está habituado a fazer. A verdade é que lá está, a mudança do chip foi rápida, a equipa reagiu muito bem à derrota, num terreno que não é fácil, e contra uma das equipas que tem estado muito bem no nosso campeonato, que é o Aroca. O Amorim mexeu na equipa, mexeu voltamos a dizer, nas rotinas da equipa e nas dinâmicas. Com a entrada do Bragança, então, viu-se outro futebol no Sporting, apesar do Sporting ter estado em vantagem com o Mateus Nunes a fazer mais um excelente jogo, mas claramente o Bragança dá outro equilíbrio à equipa. Lá está, o Bragança junta-nos os dois no meio e dá mais liberdade ao Palhinha e ao Mateus. Aliás, ele ajuda. Como é que eu vou explicar isto? O Bragança, ao jogar encostado ao Paulinho e ao Mateus, dá outra liberdade ofensiva ao Mateus e outra liberdade defensiva ao Paulinho. Não sei se estou a fazer entender. E depois ele próprio também é aquele jogador que, quando pega na bola, consegue levar para a frente e ajuda até que o próprio Mateus muitas vezes possa fazer gestão de esforço, não ter que estar a aparecer aqui e ali a dobrar outros colegas. E a entrada do Bragança aqui foi muito benéfica. Se puxarmos a fita atrás, os jogadores que tinham jogado no ataque, no 3 da frente, ultimamente tinham sido Paulinho, Nuno Santos e Sarabia. Ou Paulinho, Nuno Santos e Giovane, ou Paulinho, Giovane e Sarabia. E nenhum dos três ajuda no meio. Coisa que o Bragança tem feito. Lá está, é outra da comparação que eu costumo fazer em relação ao Pote. É que o Pote também faz este trabalho quando o Sporting não tem bola. Encosta no meio, ajuda os dois médios centro e dá outro equilíbrio à equipe. Também se viu um Sarabia a jogar praticamente encostado mais ao Paulinho e não ter que vir tanto da faixa para dentro, e o Sarabia acaba por fazer 2 assistências. Faltou Pote, mas Amorim desta vez conseguiu construir uma equipa para conseguir dar a volta a um mau resultado da Champions. Mas vamos lá ver agora se no próximo jogo da Champions o Amorim vai manter este esquema e este estilo. Será que é agora que o Bragança vai aparecer? Quando o Pote voltar, provavelmente o Bragança vai voltar para o banco. Mas agora... O problema é que o Pote já regressou aos treinos. Só quem dirá, está bem, mas está previsto que ainda... Joga para a taça uns minutos e depois é titular... Joga a titular, faz uns minutinhos para a taça e depois é titular no jogo a seguir. Mas olha, digo eu. Bruno, nada impede, nada diz, acho eu, no contrato, por exemplo, do Sarabia, que ele tem que ser sempre titular. E nada impede, se eu me chamasse Ruben Amorim, e agora estou a fazer aqui um exercício de lógica, e hoje, já no segmento Champions falei nisto, nada impede, no próximo jogo do campeonato a seguir à taça, ele manter o Bragança e jogar com o Sarabia e o Paulinho na frente. O Sarabia e o Pote na frente, perdão. E o Paulinho e descansar um bocadinho. Era deitavas a defender, sim. Era deitavas a defender há bocadinho. Ainda acreditas naquele senhor de vermelho, de barba branca, que vem de Pernambuco, certo? Não, eu acredito num gajo que disse há 1 ano e meio, então se isto corre mal, e ele respondeu ao jornalista bem. E agora imaginemos se isto corre bem. Certo. Correu. Mas o Bruno tem que ter um bocado de razão também. Não acredito que ele tire o Paulinho. Porque ele já o elogiou inúmeras vezes pelo trabalho que ele faz, além de marcar golos, que também é importante. Não estou a ver ele a tirar o Paulinho porque ele acha que ele está a fazer um bom trabalho. Eu disse, e se eu fosse o Ruben Amorim? Sim, mas isso é que eu estou a dizer, não acredito que isso vai acontecer.
Se eu fosse o Ruben Amorim, gosto muito de vocês, mas não estava aqui a comentar convosco no podcast. Não é? Porquê? Desculpa Olha, lá, porquê? antes de passar a Ah, já bola eras veleta, aqui, já não ligas à relé. Ah, mano, Obrigadinho, eu está ai, bom, antes, está bom. eu toma. antes de passar aqui a bola ao Bruno, digo só mais uma coisa, Gil, para fechar a coisa do Diz. Paulinho, porque é que eu concordo também com o Bruno. Pode ter pouco peso, mas tem. Paulinho custou 16 milhões de euros, é bom que ele renda alguma coisa, ele tem que jogar. Pois, Portanto, é mau, mas é pá, ó Bruno, é a minha laracha e foi o que eu disse. Conta pouco, mas conta alguma coisa. Agora, pá, e eu Digas, não tem aproveitava, nada a ver. e no jogo da taça punha lá o Skogmund, acho que é este o nome eu do rapaz. dava-lhe descanso, Coleman, pá, sim. dava descanso. Bruno, hum, vou agora, obviamente, dar-te a plataforma total para tu falares do que é que aconteceu ali na Luz. Ah, eu quando vi o resultado que eu não vi o jogo, eu confesso, não sei avaliar o que é que aconteceu. O que aconteceu foi um banho de água fria gigante para quem foi à Luz assistir ao jogo, porque não se esperava que o Benfica a jogar na Luz, na teoria, obviamente, perdesse com o Portimonense. O que é que correu mal aos comandados de Jorge Jesus naquele jogo? Correu mal que o Portimonense marcou um gol e eles não marcaram nenhum. Basicamente, foi o que correu mal neste jogo. Sou Tudo o resto sincero, correu bem? não vi o jogo porque estava a jogar a seleção àquela hora, a seleção de futsal, Sim, sim, sim. e pronto, não Vi. tive a seguir o jogo com atenção. Depois, pelo que eu vi no resumo, tiveste um Samuel de Portugal, que é o guarda-redes do Portimonense, a exibir-se a um nível altíssimo. Uhum. Fez para aí, sem exagero, algumas 8 ou 10 defesas. O Portimonense teve de duas ou três oportunidades, marcou um golo. Um golo num canto em que a defesa do Benfica se ficou a dormir. Deviam estar à procura ainda do Memphis Depay ou do Luke de Jong ou coisa que lhe valha. Esqueceram-se que tinham que marcar ali o central, que por acaso tem quase 2 metros de altura, que foi lá cabecear a bola. Também era um gajo que não era nada importante marcar. Mas o Benfica, isto foi daqueles jogos que em qualquer outro dia saía dali um 5-1 ou um 6-1 perfeitamente. Uhum. Simplesmente tudo o que foi à baliza, aquele guarda-redes tirou, foi uma coisa impressionante. Há uma jogada, por exemplo, que eu me recordo, o Rafa, à boa maneira de Rafa, arrancou por ali fora com a bola. Nunca mais ninguém o apanhou, levou com defesa às cavalitas e mesmo assim continuou. Depois, por exemplo, tinha um colega ao lado que podia ter passado a bola, ele tenta finalizar, mas o guarda-redes com uma defesa brutal de reflexo consegue tirar a bola. O guarda-redes, o Samuel Portugal, teve mais 2 ou 3 assim, tem um livre do Grimaldo, se não estou em erro, que a bola também vai puxadinha ali ao poste e ele vai lá tirá-la. Oportunidades não Foi um faltaram. daqueles jogos, no fundo. Foi um daqueles jogos. Sim, acho que não, podia ser. Jogar depois do jogo com o Barça, entraram ali naquela, está Morrer e ganho. tal. Mas não foi propriamente, pelo menos, como eu digo, o resumo que eu vi não foi propriamente o caso. Uhum. A equipa tentou, criou muitas oportunidades, jogou bem, mas simplesmente a bola não deu. E elogiar aqui mais uma vez um rapaz que às vezes tem-se passado um bocadinho também ao lado dele, quando se fala em termos de Benfica, dá-se muito mérito àquela dupla de meio campo, João Mário e Weigl, aos jogadores da frente. O Otamendi fez mais uma joga, pelo que eu vi. Este rapaz não tem férias, veio direto da Copa América, entra a jogar, joga os minutos quase todos, um bocadinho à moda de Pep, já não vai para novo, mas ele teve 2 Em ou 3 classe. oportunidades de gol, que era ele que lá vai à frente e malta, é por aqui, manda-me ao poste mesmo quase a acabar o jogo, ao poste ou arrasar ali o poste, foi uma coisa... Foi daqueles que mais remou contra o descalabro e só ele merecia, ele acho que teve ali 3 oportunidades claras de gol, 2 pelo menos com certeza absoluta que davam para ter virado o resultado. Portanto, E o Porto, Bruno? Porto voltou a vencer também. o Porto lá está, é assim, depois daquele jogo absurdo da Champions, o Porto voltou a ser para já lá está, voltou aquele jovem da formação Pep, lá atrás que dá uma ajudinha. O Vendel do lado esquerdo da defesa dá um certo andamento e dá mais também uma certa ajuda. Epá, eu continuo a dizer, o Sérgio Conceição mexeu aqui e percebeu-se um bocadinho aquele recado que
que o Sérgio Conceição mandou, porque ele mexeu grande parte do 11. Entrou Francisco Conceição, entrou o Vitinha de início, entrou o Evanilson, que ainda praticamente não tinha jogado. Ou seja, se calhar os recados foram... Aquilo foi o recado mais internamente e para os jogadores do tipo, olha, se vão para lá e não têm a atitude que é suposto, meus amigos, o lugar no banco é vosso e eu ponho lá outros que se calhar vão com a atitude. O Futebol Clube do Porto continua a ter inúmeras opções. Certo. Isto foi... O Sérgio Conceição, já disse aqui várias vezes, gosto só odeio-se, é aquilo. É um bocadinho... O Simeone é cá do sítio que... tem plantel para fazer mais e tal. É aquilo. E é daquela maneira. E com ele, eles têm que correr e têm que dar tudo e têm que trabalhar e lutar. O fato de macaco tem que estar sempre vestido. De vez em quando dá-se lá mais uma pincelada ou outra artística, mas o fato de macaco tem de lá sempre vestido. Portanto, o jogo do Futebol Clube do Porto, a coisa mesmo assim esteve tremida, digamos assim. Não foi também propriamente um passeio, mas acabaram por vencer com todo o mérito. Estiveram a perder, convém lembrar isso. Um gol do Nuno Santos, que também é um excelente jogador, que está ali. Convém pôr também os olhos neste rapaz, já fez também uma excelente temporada há uns anos no Boa Vista. Mas o Porto igual a si próprio e com todo o mérito. Gil, muito rapidamente, o resto da Primeira Liga, como é que foi? O Marítimo 0-0 com o Moreirense, pronto. O João Henriques, não sei o que é que se passa, que parece que não consegue pôr aquela equipa a jogar a bola. O Marítimo já não me surpreende, agora o Moreirense, eu até esperava que o Moreirense fosse ganhar à Madeira. Pronto. Agora, jogo de nível do que as equipas estão a fazer no campeonato, Estoril 2 e Gil Vicente 2. Excelente jogo, mais uma vez o Gil Vicente a mostrar que este ano não anda a passeio. O Tondela foi ganhar... E o Estoril recém-promovido a mostrar mais qualidade. Mais qualidade. O Tondela, pronto, foi ganhar a abeçada, até aí não há novidades. Eu acho que o Vitória ganhou um jogo difícil, foi jogar a Famalicão e ganhou por 2-1. Para finalizar a jornada, o Braga empatou com o Boa Vista, também com um jogo com 4 golos. E um gol fraquinho a fechar também. Mas pronto, isso já estamos a habituar. Isto, semana a semana há sempre e o Vizela Santa Clara foi um bom jogo de futebol também, que acabou com mais um empate. Esse não acabei por não ver, confesso que por isso é que também passei assim, nem sequer passei o pincel nele porque não vi, mas foi mais um fim de semana bom. E lá está, é o que eu dizia quando arrancámos esta época. Este ano a nossa liga vai ser nivelada mais por cima do que nos outros anos, e está-se a ver isso. E ainda bem. Saímos daqui do segmento da Primeira Liga e vamos dar a palavra às nossas amigas do Portal do Futebol Feminino em Portugal, que, como é hábito já, nos mandaram o seu segmento para o nosso podcast. Vamos então ficar com a presença do Portal do Futebol Feminino em Portugal. Olá, boa noite a todos, como estão? Voltei para mais novidades sobre o mundo do futebol feminino. E antes de começar com os resultados da nossa Liga BPI, que aposto que estão ansiosos, tenho que destacar que as 80 jovens jogadoras afegãs e as suas famílias foram recebidas pela capitã da equipa sénior, Farkunda Mutaj, peço desculpa, não sei dizer muito bem, no passado dia 19 em Belém. A jogadora veio do Canadá para surpreender as jovens recém-chegadas a Portugal. Foi um momento muito emotivo que marcou a semana. A capitã do Afeganistão foi então depois convidada pelo Benfica para fazer um treino com o plantel de futebol feminino na Tapadinha. Equipa essa que entra hoje em campo diante do Bayern de Munique e volta a fazer história por se estrear na fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo será disputado no campo número 1 do Benfica Campos. E depois dos principais destaques da semana, vamos então falar da nossa Liga BPI. No passado sábado e domingo jogou-se a terceira jornada da Liga BPI. A jornada arrancou no sábado, dia 2 de outubro, com 3 jogos.
entre eles o Sporting e o Torriense, líderes da Série Sul, que jogaram em Torres Vedras e onde não foram além de um empate a uma bola. As duas equipas continuam a ocupar o topo da tabela, agora com 7 pontos. Ainda na Série Sul, e o Benfica, depois da derrota pesada sofrida diante do Sporting, recebeu e venceu o Amora por 5-0. A Norte, o Condeixa perdeu diante do Famalicão por 2-0. No domingo foram disputados mais 5 jogos. A Norte, há que destacar o Lance Vilaverdense, continua imparável e ainda não sabe o que é perder. Voltou a vencer, desta vez o Varzim, por 5-0. À terceira jornada, a equipa recém-promovida à Liga BPI já leva 9 pontos, fruto de 3 vitórias. As mesmas que o Braga, que neste domingo venceu a Albergaria por 1-0. Estas duas equipas ainda não conheceram o sabor da derrota. E continuam assim no topo da classificação da Série Norte com 9 pontos. Ainda na Série Norte, o Valadares Gaia venceu o Gil Vicente por 4-0. Mais a sul, o Atlético Clube de Portugal perdeu diante do Marítimo por 3-0 e o Estoril e o Oriense não foram além de um empate a 0. Foram estes os resultados da terceira jornada da Liga BPI. Mais uma jornada que ficou marcada por algumas surpresas e, sobretudo, o nosso recém-promovido Lance Vilaverdense, que entrou com tudo na Liga BPI nesta nova época e veio para surpreender. A quarta jornada regressa já no próximo dia 9 de outubro e nós também regressamos com mais novidades sobre a Liga BPI, o que de melhor se faz no futebol nacional e internacional e, sobretudo, com o resultado desta terça-feira do Benfica diante do Bayern de Munique, que desde já desejamos muita sorte. Portugal está com vocês. Amanhã, no dia 6, o Servette irá entrar em campo, a equipa da Inês Pereira e Mónica Mendes, também para o seu primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Um jogo que, diante da Juventus, atual líder do campeonato italiano. Já o Servette ocupa a terceira posição do campeonato suíço. Não hesitem em falar connosco, quaisquer que sejam as questões, sabem nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no nosso próprio site. Desejamos a todos uma boa noite. Mais uma vez, obrigado ao Losango por esta grande parceria. Tem sido um gosto estar do vosso lado. Vemo-nos em breve. Até para a semana. Bom, e vamos já passar para o nosso segmento da Premier League. E hoje vamos dar também um saltinho muito rápido no final do segmento até às outras ligas, onde houve, como já o Gil fez aqui uns spoilers há bocado, houve uns resultados assim um bocado interessantes. Mas Bruno, vamos começar por ti, com um Liverpool que empata com o City, um jogo excelente, um resultado a denotar o equilíbrio, se calhar, que se verificou durante a partida. Comentário te merece o desempenho dos comandados de Klopp e dos comandados de Pep Guardiola. Este jogo é daquelas razões porque é que nós gostamos tanto da Premier League. Isto foi um senhor jogo de futebol. Duas equipas, obviamente ali muitos milhões em jogo, muitos bilhões, digamos assim. O Liverpool entrou bem, muito pressionante e com um andamento enorme, mas depois, ao fim de 15, 20 minutos, adormeceu um bocadinho no jogo. E quem deu a dada altura ali o pontapé, digamos, e empurrou a equipa para a frente, lembro daqui há umas semanas hoje ele ter perguntado porque é que o Konaté ainda não tinha jogado, e não sei se ele viu este jogo, está aqui um bocadinho explicado o porquê dele não jogar. É que o Matip fez um jogão monstro, e como eu digo, ali, lembro-me de uma jogada ali para aí aos 40 minutos da primeira parte, em que, como eu disse, o Liverpool estava ali um bocadinho adormecido, o Matip agarra na bola, obviamente a defesa do Liverpool a jogar bastante subida, vai avançando, ninguém chega perto dele,
e ele leva a bola basicamente até a área adversária e quase que cria ali uma oportunidade de gol sozinho. Ok, não vem ninguém, eu vou levando, e fez mesmo em termos decisivos, fez um jogo brutal. Liverpool saiu o Trent no lado direito, jogou também um jovem da formação, o James Milner, que fez mais um joguinho à boa moda de James Milner, sempre com aquela rotação, com aquele andamento fraquinho e tranquilo. O Curtis Jones, o miúdo, fez mais um excelente jogo. O Diogo Jota esteve um pouquinho mais apagado, depois acabou por dar lugar ao Firmino. O Mohamed Salah devia ter sido preso por aquilo que fez no lance do primeiro gol do Liverpool, porque o que ele fez ao Laporte é criminoso. E mesmo ao Cancelo a coisa também não foi fácil. E antes de passar depois também aqui a falar um bocadinho do City, uma coisa que se notou ao longo do jogo que foi trabalhado pelo Klopp, viu-se que aquilo era estratégico e que acaba por resultar depois no gol do Mané. O Mané não esteve, apesar de no papel jogar o Jota no meio, o Mané aberto na esquerda, o Mané esteve sempre muito mais próximo do meio, dava o corredor todo ao Robertson e ao próprio Curtis Jones, e o Mané estava sempre muito próximo do Ruben Dias para tentar aparecer a partir das costas dele. A única jogada do gol, o Salah arranca pelo lado direito e o Mané aparece por trás do Ruben Dias a ganhar-lhe a frente do lance e depois a conseguir marcar o gol. No caso do City, a nuance tática aqui foi que jogou o Phil Foden encostado à esquerda e jogou o Grealish mais no meio, como falso ponta de lança, mas como todas as coisas falsas, aquilo ali não, cansado de dizer, esta equipa ser um ponta de lança, a coisa nunca vai resultar propriamente porque cria volume de jogo, mas depois não tem quem finalize. O Bernardo fez mais um jogo monstruoso naquele meio campo. Isto aqui foi um duelo também engraçado de meio campo. De um lado, Fabinho, Jordan Henderson e Curtis Jones. Do outro, o Rodri, o Bernardo e o De Bruyne, que estavam aqui 6 jogadores com uma categoria enorme, mas o Bernardo fez um jogo brutal. Destacar depois também o gol do City a fechar, o Kevin De Bruyne. Eu, a dada altura, ainda disse aí grande gol, mas depois percebe-se que a bola desvia no Matip. O Matip, a tentar cortar a bola, desvia a bola. O Alisson provavelmente defendia aquilo. E é daquelas situações, dá o empate e é um bocadinho azedo o resultado, mas merecido, porque o City também jogou muito bem. E o Fabinho tem ali a oportunidade, depois de ainda ganhar o jogo a seguir a esse lance. Um lance de baliza aberta, em que o Rodri faz um corte absolutamente tremendo, que festejou quase como se de um gol se tratasse, numa saída extemporânea do Ederson no cruzamento, mas que depois deixa a baliza aberta. O Fabinho, bem, com calma, porque percebeu que, ok, tenho que controlar a bola e é só metê-la lá para dentro, mas o Rodri reagiu muito bem e faz um corte absolutamente tremendo. Foi um jogo de futebol brutal, boa moda de Inglaterra, com um andamento gigantesco. Salah e o Mané, à boa moda que já nos habituaram, fizeram um jogo tremendo. Phil Foden, Bernardo e o próprio Gabriel Jesus, que se calhar foram os melhores do lado do City. Ruben Dias e o Laporte não conseguiram parar aquela dupla, por isso se calhar também não tem uma classificação mais alta. Este foi o jogo que fechou a jornada em Inglaterra, mas o jogo que abriu a jornada em Inglaterra foi o jogo de infeliz resultado para o United. Portanto, foi o jogo em que Solskjaer descansou Ronaldo, portanto, não se percebe muito bem porquê, mas Ronaldo descansou. O United acabou por empatar com o Everton, mais um bom resultado de Benítez, porque é sempre um jogo fora e seria sempre um jogo difícil em Old Trafford. Mas o destaque que eu queria aqui pôr em cima da mesa, Gil, outra vitória do Wolverhampton, Bruno Lage, está a ganhar já andamento. Antevês que isto seja agora uma toada mais calma, mais relaxada da parte dos Wolves? Mais calma e relaxada não pode ser. Quem marcou os 2 gols foi a Mota 2, mas a Mota 2 é melhor. O coreano que eu já... O tal. Já quando ele foi para o Wolverhampton, eu comentei com alguns amigos meus que
que este rapazinho ia dar cartas na Premier e muita gente gozou comigo a dizer, mas de onde é que ele vem? Quem é esse gajo? Eu já o conhecia mais ou menos de um Leipzig e já sabia do que é que ele podia fazer. E a verdade é que ele agora que engatilhou lá no Wolves já leva 3 golinhos e 2 deles e os 3 golinhos já valeram 6 pontos à equipa de Bruno Lage. Só assim. Só assim. Mas é um nome a terem atenção nesta Premier este ano, é o sul-coreano Wang Hee-chan. Outros resultados que Só me porque apraz... o Lage já se queixou foi de ter agora a paragem das seleções, porque quando conseguiu a primeira vitória, a seguir teve uma paragem da seleção e agora que estava novamente a coisa a encarrilhar, paragem de seleções outra vez. Eu vou-te Também não só, está com sorte. Gil, eu vou-te ter aqui para falar no Chelsea, pá. Porque o Chelsea ganhou É o o que eu vim para Southampton. fazer. Pronto, era Eu este e o trabalho. Leeds. Este e o Leeds. Os dois jogos que eu te chamava agora à pedra para fazeres o comentário, caríssimo. Pá, eu tinha aqui escolhido outros 2, mas pronto. O Chelsea ia já falar. O Southampton também está a fazer um super campeonato. E até à expulsão do James Ward-Prowse, a coisa teve difícil para o lado do Chelsea. Só estavam empatados, igual. O Ward-Prowse tinha sido ao fazer o gol da igualdade. O resultado engana. E o resultado engana, porque o Southampton deu uma excelente réplica. Este Southampton, lá está, já o falámos aqui várias vezes, que esta equipa também tem muita qualidade, tem um excelente treinador, apesar de às vezes aqueles vibes que nós não nos pensamos de falar. A equipa de vez em quando esquece que é que está num jogo de futebol e pensa que está a jogar hóquei no gelo ou hóquei em patins, ou coisa do género. Mas não há assim uma tarefa. Mas venderam cara à derrota em Stamford Bridge e acredito que eles na próxima jornada vai ser difícil porque sem o Ward-Prowse mexe muito nesta equipa, mas acredito que a equipa vai continuar a fazer um campeonato tranquilo e o Chelsea continua cá em cima. Se não fez uma exibição tão de maravilhar como estamos habituados, é verdade que o Tuchel também fez ali algumas alterações na equipa, por exemplo o Hudson-Odoi foi titular, o Werner voltou a ser titular, desta vez a jogar na frente com o Panzer Lukaku, e se calhar isso também pesou um bocadinho o Jorginho, por exemplo, ficou no banco, se calhar também pesou um bocadinho na exibição da equipa, mas acabaram por ganhar com maior ou menor dificuldade e o que interessa são os 3 pontos. 3 pontos também o Bielsa lá trouxe. E o Bielsa também trouxe 3 pontos para casa. Não, o Bielsa fez 3 pontos em casa com o Watford. O Watford foi a Helland Road. Era um jogo que se esperava interessante, mas a equipa do Leeds acabou por levar a melhor sobre um Watford que tem-se demonstrado também ser uma equipa chatinha este ano na Premier League. Eu posso arriscar o jogo que tu escolhias, que seria talvez o Brentford, com o West Ham? Seria esse? Esse era um deles. E o Palace Leicester. O Palace Leicester vou deixar para o Bruno, mas este Brentford West Ham em casa, o Brentford está mesmo ali a morder os calcanhares a ser a grande surpresa da Premier League deste ano. É verdade, e espero que eles não sejam como o Sheffield United, que há 2 anos foi o que foi, depois na época a seguir foi o que foi, para pior. Porque esta equipa do Brighton, após 84 anos, se não me engano, longe dos grandes palcos, regressa e está a deixar meio mundo apaixonado pelo estilo de jogo daquela equipa. Um treinador com um estilo muito irreverente, a lembrar um bocado do Jürgen Klopp, na forma como ele reage e como vive o jogo. Não sei, eu acho que esta equipa tem perninhas para andar e para conquistar, não sei porquê. Sem janeiro, quando eles empataram com o Liverpool, viste a troca de olhares do final, naquele gol, tipo... quando foi o gol anulado ao Tony, os dois um para o outro, olha que isto... Dessa vez que por acaso foi um momento memorável da Foi brutal, eles pronto, também. Eu até estar a pressionar, mas realmente o tempo já está a começar a escoar, por incrível que pareça, mas está a começar a fugir. Bruno, Leicester empata com o Crystal Palace e o Nuno Espírito Santo só foi emprego durante mais uma semana, pelo menos. O Nuno Espírito Santo conseguiu um bom resultado contra a Aston Villa, uma equipa que vem num bom momento de forma, também com algumas mexidas, mas pronto. Aqui acabado de ganhar 3 pontos em Old Trafford, não nos podemos esquecer. Aqui eu destaco essencialmente é que o Kane está uma sombra do jogador que nós conhecemos e não há meio de abrir o ketchup, como dizia o outro.
Leicester Palace, aqui a equipazinha favorita do Gil, conseguiu ir buscar um resultado quando não estava nada fácil, estava a perder 2-0 e lá está. Aquela acutilância do Patrick Vieira já restou um bocadinho para a equipa. Eu no Bruno, Leicester deixa-me estou... só, Sim. Bruno, deixa-me só Diz. cortar-te um bocado o raciocínio. Não sei se reparaste, e se as pessoas repararam, que os dois golos são marcados pelos dois jogadores que entram praticamente 3 ou 4 minutos depois de estarem em Sim. campo. Sim. É mesmo daquelas que dizem que as substituições são com os melões. Só depois das abrires é que consegues ver o que é que lá está dentro. Estes do Vieira foram dois ótimos melões, mas para o Leicester. E ainda por cima um deles que é um jogador que eu não acho nada por aí além, mas pronto, o Schlupp. O Leicester que está... Mas olha, Bruno, o Schlupp já tem uma coisa que muito jogador da Premier não tem. Golos. É campeão. Pronto. É campeão com o Leicester na equipa Sim. de Ranieri. Leicester. O Leicester que tem vindo a fazer um mau campeonato. Estranho aqui essencialmente o Maddison não ser titular indiscutível nesta equipa, porque dá uma qualidade superior aqui principalmente naquele ataque. E quando falaste aqui no coreano do Wolves, eu falo também do jogador que o Leicester foi buscar este ano, que não tem minutos, ou não tem mais minutos, porque está lá um menino chamado Jamie Vardy e continua naquela forma impressionante sempre. Vais falar do Paxton. O Patson Daka, que é um nome estranho, mas convém olharem para ele, que é muito bom jogador. E só para finalizar... Este também veio de um Red Bull. Mas foi do Salzburgo. E só para finalizar, como aquilo que o Gil disse, que as grandes equipas não ganharam esta temporada, o grande Arsenal foi parado pelo Brighton, 0-0. Desculpa, o Brighton. O Arsenal parou o Brighton. Isso. Epá, isto está-me a custar como o caraças, literalmente, porque eu ainda quero, falta o TPM e eu quero que o TPM também, que o Bruno esteja à vontade a nível de tempo. Bruno, deixaste como surpresa, agora desde que o Gil estreou esta tendência, agora vocês não querem outra coisa, deixam sempre para o final para um gajo saber o que é que vocês vão falar. Eu nem tenho ordem de saber antes do podcast o que é que vocês vão falar, mas tudo bem, vai, eu perdoo. Bruno, TPM é com? Era incontornável. Antes de começar o TPM, só nota de rodapé muito rápida. A joga que o João Félix... Espera aí, vocês pararam. Boa. Não, mas estamos cá. Ok. Não, mas a imagem tinha parado, desculpe. Não preocupes que a malta está cá. A joga que o João Félix fez contra o Barcelona, que foi qualquer coisa de especial. E mais um gol do Rafael Leão. Depois, TPM, era incontornável a nossa seleção de futsal, em especial Jorge Brás, o nosso selecionador. Por isso é que eu estava há pouco a dizer ao Gil para não debitar logo tudo o que eu tinha para debitar, porque eu também queria falar aqui um pouquinho no assunto. E começando, antes de ir mais em concreto ao selecionador, ao Jorge Brás, dar os parabéns ao fantástico trabalho que ele fez, obviamente, e a todos os jogadores que compuseram esta seleção. E fazia aqui algumas menções especiais. O Gil falou e bem do Ricardinho, que esteve abaixo do Ricardinho que todos nós conhecemos e esperamos, mas convém relembrar que ele teve uma lesão bastante grave. Foi recuperação em contrarrelógio para conseguir estar no Mundial, porque era o último Mundial dele. E só o facto de ele lá estar presente explica também um bocadinho aquela imagem brutal que o Gil também referiu dele a chorar quando está a cantar o hino na final. Depois, o Gil também falou, e bem, Pani Varela, o que mais desequilibrou, o que mais deu nas vistas, bola sempre para cima do adversário, sempre em drible, marcou golos, mas aí discordo dele, aquele a quem eu dava o prémio de melhor jogador do campeonato. O Pani era mais que merecido, mas era o bebê. E era o bebê porque aos 38 anos ninguém contava que ele fosse convocado. E veio agora ainda por cima a público outra curiosidade acerca do bebê. É o único jogador campeão do mundo que não se dedica exclusivamente a jogar futsal. Ele tem outro emprego, ele vai trabalhar e depois no fim do trabalho vai treinar.
Ele serve à mesa. Ele teve um mês sem servir à mesa Garçom. para ir jogar o Mundial. E isto é brutal, na minha opinião. E outra menção O que é também. que ele disse? O que é que ele disse? Que é a entrevista que ele deu no Mais Futebol? Não vi Quando tudo. ele saiu do Benfica, agora, bem-vindo ao mundo do futsal. Achei essa frase espetacular. E como ele diz, ele na altura não queria, ele passou pelo Sporting, então, fez a formação no Sporting, ele diz, ele não queria sair do Sporting, mas deve tudo ao Benfica, porque na altura foi o que o catapultou para, convenhamos, ele no Sporting, ele na altura tinha lá um João Benedito, portanto era um bocadinho complicado jogar. E depois queria fazer também a menção aqui ao João Matos, que normalmente costuma-se dizer que andam preços por arames. O João Matos acabou o Mundial preço por ligadura. Era visível que não estava nas melhores condições físicas, mas à boa moda de João Matos, sempre que ia para dentro da quadra, dava tudo. Foi impressionante e acho que é daqueles jogadores que quem gosta de ver futsal, seja de preferência clubística tiver, tem que adorar ver jogar o João Matos, que é um tratado como homem, como jogador. E depois, já caminhando para aqui para o nosso Jorge Brás, é só fazer aqui a menção depois também a dois momentos que eu achei engraçados no Mundial. Na meia-final com o Cazaquistão, antes de se bater os penaltis, porque só passou nos penaltis, a confiança do Jorge Brás a dizer a seguinte frase para o público, para os jogadores que estavam a gravar na altura a conversa dele com os jogadores, e ele vira-se e diz simplesmente isto: malta, nós já ganhamos isto. Disse exatamente assim. E eu a ver aquilo, espera aí, falta bater os penaltis ainda, isto não acabou já. Mas ele disse isto com uma confiança e com uma convicção: malta, nós já ganhamos isto. E fez aquele jogo, entre aspas, dos guarda-redes, para os primeiros 2 penaltis defende o Bebé e depois entra o Vitor Hugo para os outros 3. O que é giro é que cada um dos guarda-redes defende um penalti. E essa depois foi outra imagem que eu também achei fantástica no final isto já assim, no final do Mundial, quando somos campeões, que foi ver o Vitor Hugo e o Bebé, que são concorrentes do mesmo lugar, no chão, abraçados, a chorar, a festejarem o título. E explica também um bocadinho do espírito que aquela seleção vive, porque 2 concorrentes para o mesmo posto, e obviamente o Vitor Hugo queria ser titular e queria ser ele a jogar a maioria dos jogos, abraçou o seu posto de suplente e no fim vai abraçar o companheiro. E outro pormenor curioso, que foi quando estamos a festejar a passagem à final, filmam os adeptos na bancada e aparece ali uma figura a saltar mais que os outros e a festejar mais que os outros, que por acaso era o João Rocha, o ex-treinador do Benfica, que foi literalmente maluco a saltar na bancada e que espelha bem do que é o espírito do futsal, e é por isto que eu gosto tanto de futsal. Depois, queria falar em especial, lá está, do Jorge Brás. É o selecionador com mais tempo à frente de uma seleção nacional. Ele já foi nomeado 4 vezes o melhor selecionador do mundo. Provavelmente, Quer dizer se alguma tudo coisa? correr dentro da normalidade, este ano será novamente eleito e iguala o recorde do selecionador espanhol. E sim, convém lembrar, nós ganhamos a Argentina, campeã do mundo, na final. Eliminámos a Espanha. Portanto, passámos aqui, só faltou apanhar o Brasil e eliminar o Brasil para passarmos aqui com as equipas mais fortes todas. E o Cazaquistão também passou por lá. Sim, não, o Brasil ainda é Itália, calma. Ainda tem mais brasileiros. Mas pronto. E falava aqui no Jorge Brás, que tem não, porque o currículo dele é engraçado. Ele nasceu no Canadá, em Edmonton. Não é propriamente... Era teoricamente treinador de hóquei no gelo, não? Exatamente. Tem a dupla nacionalidade. Não é exclusivamente português. Vive em Trás-os-Montes, numa vila de seu nome, Sunim. E eu achei fantástico, ele teve a dar uma entrevista no Canal 11 no dia. E quando ele diz aquilo é o centro do mundo, que é Sunim, onde ele gosta muito de ir passar os seus tempos quando tem disponibilidade, quando se afasta do futsal. E aqui era aqui que eu queria chegar. Quem não viu aquela entrevista, e sim faço publicidade, Canal 11 Futebol Total, invistam, e aqui não é perder tempo, é mesmo investir, invistam uma horinha do vosso tempo a ver a entrevista do Jorge Brás no programa. É absolutamente fantástico, aprendem muito sobre futsal, como gerir homens, como gerir uma equipa,
um pequeno pormenor que ele fala nos estágios, horas de refeições e afins, quando estão a convívio todos juntos, não há telemóveis. Os telemóveis ficam no quarto. Quando diz, então, e contactar com a família sabe que são os mais importantes, mas a partir dali, naquele momento, a minha família são os jogadores. E isto diz muito, explica muito o resultado que se conseguiu e o espírito daquela seleção. Homenagem feita, TPM em grande, recente. Caríssimos, um grande abraço. Despeço-nos de vocês e de quem nos ouve e bem-aja até para a semana. Um abraço, até à próxima. Um abraço.